estou trazendo o que está nas manchetes de hoje e que está na vida do povo. Demanda pelo Auxílio Brasil explode e fila já tem 2.780.000 famílias na fila do Auxílio Brasil. Eu subi esses dias aqui para dizer que o governo Bolsonaro é o governo das filas. É a fila do osso, voltou a pobreza. É a fila no INSS, onde as pessoas não conseguem se aposentar ou não conseguem marcar direito uma perícia. É a fila do desemprego. E agora, aqui a matéria do Estadão e outros jornais estão dando a fila do Auxílio Brasil. Mas o Auxílio Brasil, nós dizíamos aqui que não era apenas uma troca de nome do Bolsa Família, que foi exitoso no governo do Lula e da Dilma, que ajudou milhões de famílias a saírem da extrema pobreza, que tinha uma rede de proteção na área da saúde e da educação. E agora eu vejo que esse estudo aqui, que é feito pela Confederação Nacional dos Municípios, é o prefeito que está lá na ponta sentindo a dificuldade da vida das pessoas, passando fome, batendo na porta da prefeitura, porque o governo não tem transparência nesses números. Por isso eles são apresentados pela Confederação Nacional dos Municípios, e um prefeito diz o seguinte: essa rede de saúde, de assistência social e educação fica quebrada. Porque no Bolsa Família tinha uma rede de proteção. No Auxílio Brasil não tem. E além de não ter essa proteção, aumenta a fila. Eu repito, são quase 3 milhões de famílias. Isso dá com certeza mais de 10 milhões de pessoas. E mais do que isso, 33 milhões passando fome. Então, nós que estamos vivendo no Brasil uma situação de aumenta gás de cozinha, aumenta diesel, aumenta gasolina, aumenta comida, tudo fica mais caro pela culpa do Bolsonaro. E por outro lado, salário congelado, o poder aquisitivo das pessoas cada vez menor. E é por isso que esse estudo que a CNM fez, a Confederação Nacional dos Municípios, é tão importante. E nós, parlamentares e Congresso, devemos nos debruçar sobre isso, para que não tenha essa fila enorme e as pessoas saiam da extrema pobreza que estão vivendo. Aumentou a fila enormemente, quase 3 milhões de famílias no governo Bolsonaro no Auxílio Brasil. Senhores deputados, em 1962, no governo de João Goulart, criava-se o Ministério do Planejamento, que tinha por finalidade planejar e coordenar a gestão administrativa federal. E naquele período tivemos o ministro Celso Furtado fazendo esse planejamento do governo daquela época, chamado Plano Trienal. Então o ministro Santiago Dantas obedecia aquele plano, discutia com o parlamento e, portanto, tinha um direcionamento. Já durante o golpe, logo após o golpe militar, esse Ministério do Planejamento foi extinguido, foi extinto. Aí nós tivemos, logo posteriormente, Castelo Branco, que tinha mais um conhecimento, era aquele lado do Ministério, dos militares, chamado Grupo de Sorbonne. Novamente instituiu o Ministério do Planejamento e tivemos aquela dupla de Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões. Então, tínhamos um direcionamento, tínhamos um planejamento. Isso durou dos governos do PT, também do governo Fernando Henrique Cardoso, quando Jair Bolsonaro, ao tomar posse, acabou com o Ministério do Planejamento, dando total autonomia ao ministro da Economia, que também havia acabado com o Ministério da Fazenda, tornando esse ministro superministro. E aí o país perdeu o seu planejamento. O Brasil não tem hoje um plano de governo. Nós não sabemos o que o governo quer. Nós não sabemos quais são as metas do governo. Por isso chegamos hoje a esse descalabro econômico, aumento de gasolina, empobrecimento do povo,
35 milhões de pessoas passando fome. É de fato um caos. O governo sem controle, porque não tem o que seguir, não tem um plano de governo. Então, é lamentável que o Brasil passa 3 anos sem aquilo que nós todos queríamos. Não tem reforma tributária, não tem reforma trabalhista, não temos a reforma administrativa, por falta exatamente de um plano de governo, de um Ministério da Economia. O Ministério da Economia, que era o antigo Ministério da Fazenda, tem apenas a função de executar o planejamento, de executar aquilo que foi feito pelo plano econômico, pelo planejamento econômico do Ministério, que deve ser, portanto, voltado ao Ministério do Planejamento. No Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto do fim do subsídio da aposentadoria dos governadores do Estado. Nosso governador, ex-governador do Estado, Eduardo Leite, renunciou ao mandato no início de abril. Renunciou ao mandato, a lei que ele sancionou, o fim da aposentadoria dos governadores, parece que não adiantou nada. Ele recebeu e recebe o salário, subsídio, como ex-governador do Estado. Na história do Rio Grande do Sul, é o governador mais novo aposentado, que recebeu, inclusive, retroativo mês de abril. Olhando isso, esse mal-estar, esse oportunismo do governador, agora ele está dizendo na imprensa que vai abrir mão. Será que a lei só valeu porque a imprensa, a população disse: ora, tu sancionou a lei e está buscando esse recurso? É o mesmo governador que disse que não ia vender a Corsan, o Banrisul e a CE, só não encaminhou a venda do Banrisul porque não deu tempo. É o mesmo governo que dizia, 4 anos atrás, quando era candidato, que o ex-governador anterior não pagava salário em dia porque não era prioridade de governo, e passou mais de 2 anos sem pagar o salário do funcionário do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite, que queria ser candidato a presidente da República, não conseguiu, agora não consegue nem ser candidato a vice, e que bom que ele venha por disputa no Rio Grande do Sul. Outra questão, senhor presidente, hoje começa a estação do inverno, do frio. No Rio Grande do Sul promete ser um frio muito grande. E eu falo aqui, como sempre, nosso povo gaúcho, povo brasileiro, foi um povo solidário. E nós precisamos ser solidários com aqueles que precisam de um agasalho, de uma roupa, de um prato de comida, de um lugar para dormir. E isso, para mim, é assustador no Rio Grande do Sul, porque nós temos visto muita gente morando nas ruas, pedindo esmola nas esquinas das sinaleiras, porque não tem política, nem por parte do governo do Estado e muito menos por parte do governo federal. Então quero aqui dizer nossa solidariedade e peço que o nosso povo gaúcho, nosso povo brasileiro, como sempre foi solidário, precisamos de ser novamente nesse inverno que promete ser muito frio. Senhor presidente, eu gostaria que os meus 2 discursos fossem colocados na Voz do Brasil. Obrigado.